Bispo Fernando, por favor. Bispo Fernando, que honra. Deixa eu pegar na mão do senhor, para o senhor subir aqui, com calma. Bispo Fernando, eu me emociono. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Céia. Obrigado, Marina. Obrigado. Eu sei o nome dela, amor. Obrigado, Fer. Deus abençoe tua vida. Família linda, viu? Deus abençoe. Eu sonhei com esse momento, bispo. Sonhei com esse momento. E eu disse para a igreja, gente, venha, porque vai valer a pena. Bispo, obrigado. O bispo já é orado, gente, de nascença. Mas eu vou orar por ele mais uma vez, pedir a bênção e que ele sinta-se muito à vontade de ministrar. E eu vou pedir para você assim, ó, abra o teu coração, fica atento no mistério. Deus quer falar conosco em nome de Jesus. Deus, muito obrigado. Obrigado pela vida do bispo Fernando. Obrigado pela disponibilidade. Obrigado, Deus, ó Pai, porque aprove ao Senhor, Deus, ó Pai, colocá-lo nessa posição, Deus, ó Pai, de servo, Deus. Pai, o mesmo servo, Deus, ó Pai, do interior, ó Pai, do noroeste do estado, papai, lá em Campo Mourão. O mesmo servo, Deus, ó Pai, Paizinho da cidade de Santo Antônio da Platina. O mesmo servo, Deus, ó Pai, da central de Londrina. E o mesmo servo, Deus, ó Pai, que serve hoje a região do Paraná e Santa Catarina. Deus, muito obrigado pela vida deste homem. Obrigado pela vida, saúde dessa família. Deus, que o Senhor continue com as mãos estendidas. Em nome de Jesus, o Senhor use poderosamente o Bispo Fernando. Em nome de Jesus, amém. Companheiro. Amém, companheiro. Eu ia beijar ele, mas ia dar crise no altar. Eu acho que é melhor só cumprimentar mesmo, pastor. Tá bom? A gente brinca assim, a gente teve uma boa caminhada lá em Londrina, né? E agora quem está sofrendo é o Cainã aqui, né, Cainã? É brincadeira, né? O pastor Dom, homem de Deus, pastor Cainã, uma alegria estar aqui. Rever vários queridos aqui que a gente conhecia aí de Londrina, de vários outros lugares, né? Estou aqui com a minha esposa, Céia. Amor, fica em pé para todo mundo conhecer você. Esposa linda e maravilhosa. As minhas filhas estão ali também, a Marina e a Nanda. Dá um tchauzinho aí. Ali, ó. Amém. Que tempo abençoado, queridos. Esse momento de louvor, de adoração ao Senhor, né? Como que a história foi sendo contada pelo ministério do louvor aqui. Que coisa tremenda, queridos. E uma das coisas que a gente fica pensando quando acompanha um momento como esse, é como é que as histórias de Israel, elas eram contadas, né? Já que na época você não tinha uma história escrita, mas a história você contava de geração para geração. As histórias eram contadas, as festas que o povo de Israel tinha, eram momentos onde a história do povo de Deus era contado, fato a fato. Os momentos importantes, né? Eram festejados, para que o pessoal pudesse ter sempre na memória. Não é à toa que o profeta vai dizer, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Ele não fala, eu vou ler. Ele fala, não, eu quero trazer à memória, porque essa festa de Páscoa, era algo contado de geração em geração, e que bênção hoje que a gente pode transmitir isso também para os nossos queridos, nossos filhos. A palavra do Senhor em Êxodo, capítulo de número 12, nós conhecemos bem, mas eu quero trazer à memória esse texto, quero lembrar aqui de como a Páscoa ela foi instituída. E cada vez que a gente lê sobre a história da salvação, esse ponto aqui de Êxodo 12, a instituição da Páscoa, é algo que vai ser marco para tudo aquilo que vai estar acontecendo no restante da palavra do Senhor. Tanto daquilo que Deus fez, apontando para o Senhor Jesus, enfim. A palavra do Senhor em Êxodo 12 fala da instituição da Páscoa, quando a Bíblia diz, disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, esse mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 desse mês,
cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, pois ali calcularei quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo tomar um cordeiro ou um cabrito. E guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará ao crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras da verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. Porém, o que ficar pela manhã será queimado, queimá-lo-eis. Dessa maneira, verso 11, o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei na terra dos egípcios, do Egito, todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que tiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Verso 26 até o 28, a Bíblia diz assim: quando vossos filhos os perguntarem, que rito é esse? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, o que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou às casas. Então o povo se inclinou e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés, Arão, assim o fizeram. Coloque sua mão sobre o coração e repita comigo essa oração. Fala: Espírito Santo, continua a ministrar o meu coração, de maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Amados, esse texto aqui é um breve relato, como eu disse, de tudo aquilo que nós vamos estar acompanhando na história da salvação. Observe a orientação que Moisés está dando aqui, como que deveria acontecer. A palavra fala no versículo 3 até o versículo 5, que as famílias se reuniriam, seria imolado, seria batido um cordeiro, o sangue desse cordeiro seria passado no umbral da porta, que a palavra vai mostrando para nós. No verso 11 diz que as pessoas deveriam comer já em pé, né? A palavra diz sandálias nos pés, cajado na mão, comeriam à pressa, é a Páscoa do Senhor. A palavra Páscoa no hebraico, Pesach, e literalmente a palavra Pesach é você passar por cima, passa por cima. Não é à toa que no versículo 13 ele vai usar uma expressão: o sangue vos será sinal nas casas que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá ali na casa praga destruidora. No verso 26, Moisés ainda faz questão de dizer: olha, quando no futuro perguntarem que rito é esse que vocês estão fazendo, vocês vão lembrar, verso 27, é o sacrifício da Páscoa do Senhor. O anjo da morte passou por cima de toda a casa que havia o sangue no umbral da porta. O sangue ali, ele purificava e protegia aquela família. Primeiro ponto aqui, amados, para a gente frisar bem: onde há o sangue, não há o domínio da morte. Amém? Repita comigo: onde há o sangue, não há o domínio da morte. Preste atenção no que a palavra vai mostrando aqui para nós. O mérito aqui não eram das pessoas que estavam dentro da casa. O mérito era único e exclusivamente do sangue do cordeiro que foi passado no umbral da porta. Nós sabemos como eram essas pessoas aqui. Basta a gente ler um pouquinho da história da saída do povo de Israel a caminho da terra prometida. Mais de 2 milhões de pessoas saíram do Egito, mas que entraram na terra prometida, das pessoas que saíram, foram apenas 2, Josué e Calebe. O restante foi ficando no caminho.
E quando você vai lendo o livro de Êxodo, em especial o livro de Números, você vai vendo quantas coisas aconteciam. O mérito não era das pessoas, mas o mérito era do sangue. Logo na sequência de Êxodo, nós vamos ver o momento em que Moisés sobe a montanha para receber os mandamentos de Deus, e quando ele desce da montanha, o povo de Israel já tinha feito o que mesmo? Um bezerro de ouro. Um bezerro de ouro. Fazendo assim uma alusão ao Egito, ao passado. Mais uma vez eu digo, o mérito não era das pessoas de dentro da casa, mas o mérito era do sangue. Onde o anjo da morte passava e havia ali o sangue, ele não podia entrar. Ele não entrava ali. Porque o sangue, como eu disse, ele purificava e protegia. Quando a gente vai para o Novo Testamento, amado, lá no Evangelho de João, a gente vai se deparar com uma cena muito interessante, né? O momento em que João Batista se encontra com Jesus. Pode acompanhar comigo, João capítulo 1, versículo 29, a palavra do Senhor diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual que é a expressão que João usa? A mesma de Êxodo. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia seguinte, lá no versículo 36, olha o que ele diz. E vendo Jesus passar, o que ele disse novamente? Eis aí o que? O Cordeiro de Deus. João Batista conseguia entender muito bem a história da salvação. Porque da mesma maneira que aquele Cordeiro foi morto, e o sangue purificou, protegeu, assim João Batista estava diante de Jesus, dizendo: este aí é o Cordeiro de Deus. O apóstolo Paulo soube entender bem isso, quando ele vai dizer em Romanos 5,9, né, que nós somos justificados pelo sangue, e justificados pelo sangue somos salvos da ira. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo, o que diz aí a Bíblia? O sangue. Guarda bem isso comigo, querido, né? A gente vai perceber depois que lá em 1 Pedro vai falar com relação também ao sangue, né? E Pedro vai usar uma expressão muito interessante com relação àquilo que o sangue nos purificou, né? Que ele vai dizer que nós fomos comprados do legado dos nossos pais, não por ouro ou prata, mas ele vai dizer pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, que foi morto antes da fundação do mundo, né? Pedro também vai reconhecer a questão do sangue. João, em 1 João capítulo 1, versículo 7, João também vai falar sobre isso, quando ele diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém, querido? Então olha só, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos dá vitória sobre a morte. O sangue de Jesus é aquele que nos qualifica para poder chegar na presença do Senhor. O autor de Hebreus vai dizer isso: aproximemo-nos com sincero coração, com intrepidez, e entremos no Santo dos Santos pelo novo caminho. Qual que é o novo caminho? O sangue de Jesus. Amém, queridos? Ou seja, o que nos qualifica a estar na presença de Deus? Vou fazer a pergunta invertida. Muitas vezes nós achamos que nós vamos chegar na presença de Deus quando nós olhamos para nós e está tudo clean, está tudo certo. Você não discutiu com ninguém, não teve um problema com ninguém, está tudo certo, você olha para você, está tranquilo, né? Mas aí nós estamos aproximando do Senhor através do nosso mérito. Mas quando nós olhamos para nós e reconhecemos que nós não temos mérito, nós entendemos que é só o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. É o que Santo Agostinho costumava dizer: a suficiência do meu mérito é eu saber que o meu mérito não é suficiente. Eu só me chego a Deus através do sangue de Jesus.
Por isso que toda vez que você for se aproximar do Senhor, e o inimigo tentar trazer à sua mente situações que você passou, problemas que às vezes você está passando, e o inimigo tentar falar, olha para isso, aquilo, você pode dizer, olha para o sangue do Cordeiro de Deus sobre a minha vida, porque o anjo da morte não pôde me tocar, porque o Cordeiro de Deus, ele é digno pelo seu sacrifício. Amém, queridos? Quando eu cheguei na igreja metodista lá em Mandaguari, eu ouvi o versículo de João 3,16, decorei aquele versículo. Deus amou o mundo de tal maneira. Eu fiquei pensando, ele enviou Jesus, e eu fiquei pensando, né, mas será que Jesus queria vir? Será que Jesus foi obrigado a vir? Né? Até que eu abri a minha Bíblia, em João capítulo 10, no versículo de número 17 e 18, que eu fiquei assim, surpreso com essa expressão do Senhor Jesus. Acompanhe comigo aí, querido. Olha o que Jesus fala. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Verso 18. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, o que Jesus está dizendo? Eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse é o mandato que eu recebi do meu Pai. Jesus não foi obrigado a ir para aquela cruz, mas Jesus foi naquela cruz por amor a nós. Tem até uma canção que diz que o que manteve Jesus preso na cruz não foram os cravos, mas foi o amor de Jesus por nós que manteve ele naquela cruz. O amor de Jesus por nós. E hoje nós estamos comemorando aqui com alegria, né, que o túmulo está vazio, né? Quem vai para Israel, quem vai para o Monte das Oliveiras, chega lá, tem um túmulo vazio. Por quê? Porque o Senhor ressuscitou. Toda a base do início de Atos dos Apóstolos era essa. Tanto que na igreja primitiva, um chegava para o outro e dizia assim, Cristo ressuscitou. E o outro dizia, verdadeiramente, Ele ressuscitou. Ou seja, o nosso Senhor é um Senhor vivo. E eu comecei a pensar, amados, em alguns pontos que nós encontramos no Evangelho de João. Não dá para trabalhar todos, mas eu gostaria de pensar em alguns capítulos aqui do Evangelho de João. O pastor Dom, ele está aqui na minha frente com uma plaquinha dizendo o tempo que eu posso ir, tá? Então eu tenho mais ainda 18 minutos, é isso, pastor? 17, mas nós vamos conseguir fazer isso nesse tempo. Queridos, algo tremendo da pessoa de Jesus, é que além disso que o Senhor Jesus Cristo fez naquela cruz, que o que nos leva a aproximar do Senhor é o sangue e não os nossos méritos, a gente vai observando nas Escrituras como que é o poder da ressurreição. Como que é o poder da ressurreição. Por exemplo, você vê no Evangelho, situações assim em que Jesus mudou, não só pessoas, mas a essência das pessoas, e de coisas também, mostrando quem é Jesus. Quem é Jesus para nós? A palavra do Senhor em João 2, amado, eu não vou ler o texto todo, mas fala que Jesus operou o primeiro milagre dele em Canaã da Galileia. Ali Jesus mudou a essência da água que mudou para vinho. Jesus mudou a essência ali. E é interessante que o casamento ali era preparado para uma semana de festa. Uma semana de festa. Só que num determinado momento acabou o vinho. Chegam até Jesus, e nós sabemos o que acontece, o milagre chega ali e vem. E quando eu leio esse texto, eu fico vendo a pessoa de Jesus ali. Porque quando alguém vai dar uma festa, vai fazer alguma coisa, ela se prepara. Ela vai ver o que vai precisar, vai ver quem são os convidados. Até a orientação de Moisés era essa, né? Se a família for pequena, você vai chamar um vizinho. Se for grande, você vê, acerte isso. Mas essa festa começou bem intencionada por todo mundo. No entanto, os recursos naturais, eles se esgotaram. E na nossa vida é assim também. Por mais que a gente se prepare, queridos, há momentos que faltam os recursos físicos, emocionais, espirituais na nossa vida. Por mais que a gente se prepara e não queira que isso aconteça, isso vai acontecer. As expectativas nossas, principalmente com relação a outras pessoas, porque o coração humano não tem a capacidade de fazer o outro feliz.
Isso é só Jesus que pode fazer. Mas quando a gente vai para João, a gente vê que Jesus agiu ali e fez aquilo que as pessoas não podiam fazer. Voltou ali a alegria da festa, o vinho novo foi melhor, mas fica claro que todo o milagre ali aconteceu, porque Jesus foi convidado para estar naquela festa. E convidar Jesus era assim: eu vou convidar lá José, Maria, Jesus, irmão, irmã, né? Talvez ali umas 6 pessoas. Alguém batia no ombro e falava: não, põe 6 mais 11, mais 12, onde ele vai ele leva os 12. Aí a pessoa pensava: será que vai dar certo eu convidar? Né? Imagine se seu marido, né, Tiago, vamos supor aí que seu pai chega na sua casa e fala assim: ó, eu estou trazendo um amigo para almoçar, 2, tudo bem, tudo bem. E se ele falar: não, eu estou trazendo esse amigo e mais 12, como é que vai ficar? Você está preparado para isso? Então era assim, aonde Jesus ia, os 12. Mas o milagre aconteceu ali naquele casamento, porque Jesus estava ali. Então, querido, você quer experimentar o milagre na sua vida, quando você percebe que o teu recurso geral não está acontecendo. Jesus pode fazer o milagre, porque ele foi convidado. Convida Jesus. Convida Jesus, como o pastor Cainã falou no início. Convida Jesus para estar presente. Em João 3, o que Jesus muda não é água em vinho, mas ele vai falar sobre uma mudança de essência. Jesus vai falar de novo nascimento para um homem, chamado Nicodemos, um religioso, um homem que conhecia as coisas de Deus, só que estava diante de Jesus e não conseguia perceber quem era Jesus. Mas para esse homem Jesus ministra com relação ao novo nascimento. O nascer de cima, o que é carne, o que é espírito, Nicodemos. Você precisa nascer de novo. E ainda Jesus vai deixar claro uma coisa: o que é impossível aos homens, é possível para Deus. Fala para a pessoa que está ao seu lado: o que é impossível para você, é possível para Deus. Aleluia. Em João 3, Jesus muda a essência do homem. Em João 4, Jesus muda a essência da adoração. Em João 4, vai ficar muito claro que quando o Senhor escuta o nosso louvor e adoração, parece que os ouvidos do Senhor vêm assim, encostam no nosso peito, no nosso coração. Porque Jesus vai ministrar sobre isso. O homem vê o exterior, mas Deus vê o quê? O interior. E o que Deus busca? Deus busca pastores, Deus busca evangelistas, Deus busca professores. Isso que a Bíblia diz que Deus busca. Ele olha para a terra procurando verdadeiros o quê? Adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. E isso é o Senhor que faz. Então você vai percebendo aquilo que Jesus Cristo vai fazendo. A mudança da essência, a mudança da pessoa, aqui a questão da adoração. Depois a gente vai ver lá em João capítulo 5, o milagre que Jesus Cristo faz na vida de um homem que estava paralítico há 38 anos, doente há 38 anos. 38 anos esmolando, 38 anos sofrendo, 38 anos sendo levado ali numa porta de entrada da cidade de Jerusalém, uma porta chamada Porta das Ovelhas, onde o comércio entrava de ovelhas. Aquele homem era levado ali para esmolar, durante 38 anos. E quando Jesus encontra esse homem, Jesus olha para esse homem e fala assim: agora eu vou fazer um milagre na sua vida, tá? Agora você vai voltar a andar. É isso que Jesus fala para esse homem? Não. Não. Jesus pergunta para esse homem: você quer ser curado? Você quer ser curado? Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando: essa pergunta é redundante. Claro que esse homem quer ser curado. Só que na caminhada pastoral a gente vai aprendendo que nem todo mundo quer ser curado. Porque quando nós somos curados pelo Senhor, nós não temos mais muletas, nós não temos mais desculpas, nós estamos aí para poder caminhar com o Senhor. E Jesus faz isso na vida desse homem. Em João 6, Jesus muda a essência da matemática. Como que 5 pães e 2 peixes alimentam 5.000 homens? O texto fala 5.000 homens, linguagem judaica, fora mulher, fora criança. Como que essa matemática funciona? Não sei.
Mas eu sei que onde o Senhor está, o milagre acontece. Aonde Jesus está, a bênção vai acontecendo, não tem jeito. Mas nós poderíamos ir até João 21, tratando capítulo a capítulo, apresentando esse Jesus que a Bíblia fala, que está vivo. E eu acho interessante que no Evangelho de João ainda, alguns momentos que Jesus se apresenta. E quando ele se apresenta dizendo, eu sou, mais algumas coisas da pessoa do Senhor Jesus, nós vamos observando. Há um momento que Jesus diz assim, olha, eu sou o pão da vida. Ou seja, Jesus não veio só para matar a nossa fome física, mas Jesus mata a fome da nossa alma. Há um outro momento que Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo. Não precisamos andar em trevas, por quê? Porque nós temos Jesus. Jesus é a luz do mundo. A palavra ainda vai dizer que Jesus fala que Ele é a porta das ovelhas. Demorou para eu entender o que esse versículo significava. Até que eu acabei estudando e vendo, conhecendo até na região da Palestina, muitos lugares onde tinham várias pedras, e os pastores recolhiam os seus rebanhos ali, e o pastor dormia ali na entrada ele fazia ali a sua cama, de maneira que se o lobo fosse entrar, tinha que passar pelo pastor, se a ovelha fosse tentar fugir, tinha que passar pelo pastor, ele estava ali à porta, ele estava ali na porta, e Jesus é essa porta que se abre, só Jesus. O Senhor Jesus ainda se apresenta dizendo o seguinte, eu sou o bom pastor. Ele não fala eu sou o pastor, ele fala eu sou um bom pastor, esse bom pastor que dá vida pela ovelha. Esse é o Jesus que a Bíblia vai apresentando. Há um outro momento que Jesus ministra, não existe relativização naquilo que vem do Senhor Jesus. Ele está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a palavra vida aqui é vida eterna. A vida eterna. E quem dele se alimenta, por ele viverá. E finalmente Jesus vai dizer assim, olha, eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é agricultor. Todo ramo que estando em mim, esse dá fruto. Esse dá fruto. E é interessante, amados, que quando a gente vai folheando o Evangelho de João, e a gente chega lá no capítulo de número 20, que é o texto que fala sobre a ressurreição, mas eu queria ler com você um pouquinho anterior, capítulo 19, no versículo 41, quando Jesus está ministrando, e aqui João faz questão de dizer um detalhe sobre o sepultamento de Jesus. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e nesse um sepulcro novo, o qual ninguém havia sido posto. É interessante, amado, que Jesus, ele vai ali, né? A palavra diz que ele foi crucificado em um jardim. Eu comecei a pensar, amados, o pecado e a morte vieram por um jardim. Agora a vitória sobre o pecado e sobre a morte vieram de outro jardim. É onde o Senhor Jesus Cristo, ele ressuscita. E amados, é aqui no capítulo 20, esse relato maravilhoso da ressurreição de Jesus. Quando a palavra do Senhor diz que no primeiro dia da semana, foi cantado hoje, Maria Madalena vai ao sepulcro, era escuro, e viu que a pedra não estava ali. Verso 2, então correu e foi ter com Simão, Pedro, e com outro discípulo a quem Jesus amava, é João falando dele. E disse, tiraram do sepulcro o Senhor, não sei onde o puseram. Saiu Jesus e outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro no sepulcro. Baixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou, entrou no sepulcro, ele também viu os lençóis. E o lenço que estiveram sobre a cabeça de Jesus, que não estava entre os lençóis, mas deixado no lugar à parte, algumas Bíblias dizem dobrado em um lugar à parte. Então entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu, pois ainda não haviam compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar dentre os mortos, e voltaram outra vez para casa. Na sequência, aquele momento da conversa de Jesus com Maria Madalena. Amados, eu fico imaginando por que Jesus, quando ressuscitou, ele não foi aparecer a Pilatos, falou assim, olha, você mexeu com a pessoa errada. Por que ele não vai até Herodes? Por que ele não vai procurar as pessoas que o crucificaram? Não. Jesus vai aparecer para quem o amava.
Jesus, ele se manifesta para as pessoas que o amam. E é desse jeito até hoje, querido. O Senhor se manifesta na vida das pessoas que o amam, das pessoas que querem. Amados, há um detalhe nesse texto que é muito interessante. No versículo de número 7, diz que o lenço que estiveram sobre a cabeça de Jesus não estavam com os lençóis, mas deixado em um lugar à parte. Tem uma tradução que fala dobrado em um lugar à parte. Tem outra que fala guardado aqui num canto. Enfim, tem vários textos que comentam sobre essa questão. E o que é interessante é que quando a gente lê esse texto e começa a meditar um pouquinho, né, e conhecendo um pouquinho sobre como é que funcionava o relacionamento do amo com o seu Senhor, uma das coisas que havia é que o amo e o Senhor, eles tinham uma ligação muito grande. A pessoa que servia a mesa, ela ficava observando o seu Senhor comendo. E quando a pessoa, ela acabava de fazer a sua refeição, terminou a refeição, às vezes lavava os dedos ali numa taça, pegava esse lenço, limpava a boca, limpava as mãos, amassava e jogava embaixo da mesa, jogava num canto. Aí o servo ia lá, sabia que ele tinha terminado. Mas quando aquele amo estava fazendo a refeição, e ele ia buscar alguma outra comida, ou ele ia sair para alguma coisa, ele deixava o lenço dobrado, porque ele ia voltar. E o texto de João diz que Jesus deixa esse lenço guardado, dobrado. Porque a mensagem dele é que assim como ele foi aos céus, ele o quê? Voltaria. Jesus não embolou, jogou e falou assim, acabou. Falou assim, não, eu vou voltar. Eu vou voltar. Mas esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Senhor que está vivo. Por isso que esse momento de Páscoa é o momento da gente olhar para trás, glorificar o nome do Senhor por aquilo que Ele fez, dizer assim, Ebenezer até aqui nos ajudou. Podemos olhar hoje e dizer, Emanuel, o Senhor é Deus conosco. Podemos olhar para frente e dizer, Jeová Jiré, porque Deus proverá, porque Ele prometeu que Ele voltaria. E a nossa certeza é saber que nós vamos encontrar com o nosso Senhor. Aleluia, querido. Queria deixar essa mensagem para você nessa Páscoa. O que nos qualifica, o que nos leva à presença do Senhor, é o sangue do Cordeiro. O que nos mantém na fé, são as promessas que a palavra do Senhor vai fazendo. Em terceiro lugar, o Senhor que agiu no passado, é o Senhor que age hoje também. Amém? Eu queria convidar você a se colocar em pé. Glória a Deus. Feche os seus olhos por alguns instantes. Glória a Deus. Glória a Deus. Se coloque diante do Senhor nesse momento. Aleluia, Jesus. Nós louvamos ao Senhor pela vitória. Nós louvamos ao Senhor porque Ele está vivo. E nós louvamos ao Senhor porque o Senhor cuida de nós. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. E o Senhor deixou claro também que Ele vai voltar. Ebenezer, Ebenezer, ora vem, Senhor Jesus. E nós queremos, Senhor amado, te esperar com alegria, festejando, Senhor, a tua vitória. O Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Amado, talvez nessa manhã você tenha alguma promessa de Deus, que talvez pareça demorada, mas eu quero dizer para você, o Senhor não esquece dessas promessas. Ele é fiel. Ele é fiel. Se coloque diante do Senhor e diga: Senhor, eu sei que eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim os teus propósitos, o que o Senhor tem para a minha vida, Pai. Diga: Jesus, eu declaro nessa manhã que eu preciso de Ti, que eu necessito de Ti. Sustenta, Senhor, as nossas vidas em Ti. Aleluia, Jesus. O de cruz
surgir, dela um dia fugir, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Quer morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário